E o ensino, né? Mostrando que a fé não é uma mera expressão verbal, tá? A nossa fé, querido, não é uma mera expressão verbal, né? De verbalizar, eu creio. Abram comigo Tiago, vamos ler algumas coisas. Por exemplo, Tiago 2,19. Quem pode ler lá para mim? Tem que ser um palmeirense, porque esse versículo tem tudo a ver com palmeirense. Vai uma corintiana mesmo. Também vale. Também vale. Tem a ver com vocês também. Vamos ligar aqui. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Obrigado, Cíntia. Você já é um fanfarrão mesmo, né? Então, magoa? Oi, Cíntia. Magoa a ovelhinha. O cara já não tem mundial, pô. Fica falando assim, coitado. Magoa mais ainda, né? Ele vai parar de vir na IBD. Vou ficar quieto. Jaime, vamos. O Santos também não tem, mas isso é uma discussão para outra hora. É verdade. Vamos voltar ao assunto. Este é um versículo que mostra essa realidade, né? De que a nossa fé, ela não pode ser uma mera expressão verbal. E aí o grande desafio para nós, né? De como aplicar essa fé ao meu dia a dia, à minha vida pessoal, à minha vida familiar, à minha vida profissional, à minha vida eclesiástica, isto é, na igreja. Tá? Então, Tiago especialmente vai ampliar para nós este conceito. Esse texto que nós lemos aí de Tiago 2,19 mostra que os demônios creem. Mas eles creem, mas não muda o comportamento. Né? Creem, mas não altera em nada na vida deles. Então, Tiago vai dizer, e faz uma comparação bem dura, né? Olha, você crê que é um só Deus? Meu filho, o demônio crê também. E treme. Mas o que ele faz com essa fé? É uma fé que está restrita, né, a uma questão de expressão verbal. Né? O grande desafio para você e para mim é evidenciar que a nossa fé não é uma mera expressão verbal. E para isso, Tiago vai colocar para nós aí 7 testes, que está no slide para vocês. Né? O primeiro teste é o teste das provações. Como você já deve ter lido, eu já preguei várias vezes, você já deve ter estudado a respeito dessa realidade das provações. Provações e tentações. Né? A palavrinha é a mesma, peirasmos, né? Tanto para cá quanto lá para 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Então, Deus faz, né? Deus permite essa realidade de um teste na tua e na minha vida. Tá? E esse teste, né, é algo que Deus trata com o teu e o meu coração. Nós sabemos que a Bíblia revela, né, de que a natureza santa de Deus impede o Senhor de expor a sua vida e a minha vida, né, a uma provação ou a uma tentação com a intenção de nos fazer tropeçar. Não é assim. Tá? Isso é claro para nós. Tudo bem? Tá? É claro para nós isso. Tá? Deus é santo. Então, a permissão dele de uma provação ou de uma tentação não é, nunca foi e nunca será com a intenção de fazer você ou eu tropeçar. Onde é que mostra isso? Na carta lá, capítulo 1. Deixa Tiago abrir aí que a gente vai falar um pouquinho.
Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, 13. Diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E ele mesmo nunca tenta a alguém. Nunca tenta alguém. Então, a tentação não vem de Deus, no sentido de que o propósito é nos fazer tropeçar. Tá? É uma permissão de Deus para um teste na sua e na minha fé. É uma prova. Às vezes é difícil entender isso, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Nós temos que compreender essa verdade. Tá? É uma prova para testar a minha fé. Me veio à mente aqui agora uma passagem. Abram comigo lá em Juízes, capítulo 3. Voltem lá para o Antigo Testamento. Juízes? 3. Deixa eu ver se eu não estou errado na minha cabeça aqui. Me veio à mente a palavra prova. É, 3, versículo 4. Juízes 3, versículo 4. Vocês lembram que quando Josué entrou com o povo para conquistar Canaã, ele não conseguiu conquistar tudo. Foi em etapas. Lembram disso? Tá? Algumas nações ficaram. Ficaram por quê? Porque Deus não tinha condições de dar a terra inteira. Por que eles perderam e não conseguiram de uma vez, né? Foi por etapas, né? Por quê? O texto de Juízes 3:4 mostra para a gente o propósito de Deus. Estão comigo aí? Posso ler? Diz assim: esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Tá vendo? Então, as nações ficaram, né? Não foram tomadas, a terra não foi conquistada de uma vez, porque Deus, no seu propósito santo e perfeito, deixou para pôr à prova. Eu entendo que este princípio ecoa um pouquinho para nós aqui, né? O teste de uma provação. A própria palavra provação já mostra para a gente, né? É uma prova da minha fé. Qual é a minha atitude frente às provações? Qual é a atitude que eu tenho? Eu me alegro no resultado que Deus vai permitir? A provação tem provocado em mim perseverança? A provação tem provocado em mim maturidade? Estes são os propósitos da aprovação na tua e na minha vida. Deus deixou revelado, né, que o propósito é promover perseverança e maturidade na tua e na minha vida. Então, o teste aqui, que do capítulo 1, do versículo 2 até o 18, vai mostrar a minha atitude, vai me ensinar a questão de o que eu peço no momento de uma aprovação. Geralmente, o que a gente pede no momento de uma aprovação? Fale aí. Vamos lá, povo de Deus. O que a gente pede? Qual é o meu apelo? Eu peço na hora da força. aprovação? Força para superar, né?
Força para superar. Eu peço força e sabedoria para poder entender, né? E passar. Exatamente, né? O que a gente pede, geralmente o que eu peço é força, livramento, escape. Geralmente é o que eu peço. Né? Tiago vai dizer que o meu apelo maior tem que ser por sabedoria. Né? Para quê? Para entender, para discernir o que Deus está fazendo. Esta é a sabedoria. Né? Sabedoria para entender, né? De que maneira que eu tenho que reagir, como é que eu vou discernir o que está acontecendo. Por isso a sabedoria que ele fala no capítulo 1. Vocês concordam comigo que é uma coisa que a gente não pede? Pedir sabedoria, eu quero mais é estar fora da aprovação. Eu quero mais é estar livre. Eu quero mais que Deus fale que Deus me dê o livramento e eu saia deste fogo. E geralmente é assim. E Deus é tão bom que pode até pedir isso, mas eu não posso esquecer de pedir sabedoria no momento da aprovação. Tá? Então, esse teste, ele vai nos levar a entender essa realidade, né? Pedir por sabedoria, entender o propósito de Deus, que é perseverança e maturidade, tá? Também reagir com amor. Mas por que reagir com amor? Né? Reagir com amor a Deus. Apesar da realidade de uma aprovação, apesar da dificuldade, a minha reação tem que ser de amar ao Senhor. E amar pelo cuidado, pela presença, pela força, né, pelo auxílio, pelo fortalecimento. Tudo isso é uma reação de amor da minha parte para com Deus. E por último, não permitir que a nossa mente, a nossa vida tenha pensamentos de que Deus perdeu o controle, né? De que as coisas estão acontecendo por uma infelicidade na minha vida, tá bom? Isso não pode acontecer, tá? Vocês podem pensar assim, mas acontece? Acontece. De que maneira? Quando aquela pessoa que passa por uma aprovação, ela meio que se afasta de Deus. Ela está dizendo, né, de que isso não poderia ter acontecido na vida dela. E vocês conhecem, ou já até vivemos, uma realidade assim, de que quando a gente passa por uma aprovação, né, a gente meio que esfria na fé. Por que a gente esfria na fé? Porque a gente deixa, né, a minha mente pensar alguma coisa desse jeito. Deus perdeu o controle, isso não é justo acontecer comigo, tá? Isso não poderia acontecer comigo, eu sou tão fiel, tão justo, tão, que eu acho que as coisas não poderiam acontecer comigo. Tá? Então, essa é uma inferência que muitas pessoas fazem quando passam pela aprovação. Deu para entender? Pastor, posso falar? Oi, Rosa. Por favor. E quando nós lembramos, e vamos lá, como o Tiago fala, né? No que os profetas, os primeiros irmãos lá passaram, até as nossas provações ficam até pequenas, às vezes, né? Muitas vezes, né? Quando nós vamos lá e lembramos do que eles passaram, né? Antes de nós, né? Exatamente. A gente, às vezes, ouve, né, algumas provações de algumas pessoas e a gente traz para nós dizendo assim, né, a minha é pequena em comparação ao que está acontecendo. Eu falei isso na última, sem ser quarta-feira agora, na outra quarta-feira, não sei se vocês lembram, eu acho que foi a Val, que
que trouxe a situação da dona Rosilene, vocês lembram? Sim. Né? A dona Rosilene perdeu o filho, né? Perdeu o filho há 2 meses, e aí quando ela foi cuidar, parece que da filha, a filha sofreu um acidente, quebrou o fêmur, e quando ela foi lá cuidar da filha, ela sofreu um infarto. Lembram disso? Sim. Eu ainda comentei na quarta-feira, né? Eu falei assim, puxa, a minha aprovação, as nossas aprovações, muitas vezes são pequenas em relação a algumas pessoas, né? A situação de algumas pessoas. E quando a gente compara, então, como a Rosa falou, compara com a aprovação dos profetas, né? Daqueles que vieram antes lá, a gente tem que pensar alguma coisa assim, né? A minha é bem menor, bem pequena, né? E eles se mantiveram firmes, se mantiveram perseverantes, né? Então, é um exemplo mesmo muito positivo para a nossa vida. Por isso que é importante ler a Bíblia, né? Porque a gente percebe o que aconteceu na vida de tantas pessoas e a gente se coloca no lugar certo, né? Se coloca na posição correta diante de Deus. Muito legal, muito bem lembrado. Tudo bem? Posso seguir aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok, então, vamos lá. Segundo... Oi, quem ia falar? Eu, Jandira. Oi, Dira. Você está aí? Não tinha te visto. Eu cheguei atrasada, me perdoa. Nada, que isso. É interessante, né, que Tiago, né, uma pessoa que sim, né, diferente dos amigos de Jó que falariam assim, olha, se vocês passarem por tribulação, dá uma olhada na vida de vocês, olha o que vocês estão fazendo de errado. E aí eu não sabia que o apelido dele era Joelho de Camelo, mas eu penso que só uma pessoa que tem joelho de camelo é uma pessoa que, quando vê um irmão passando por provação, vai ter uma palavra realmente de encorajamento. Porque eu não sei vocês, mas às vezes que eu tenho passado por tribulações na minha vida, dentro da questão de igreja, eu tenho ouvido muito mais palavras de amigos de Jó do que palavras de Tiago, assim, né, nessa proporção. Deus não tem faltado, mas é uma tendência humana essa questão de você crescer na fragilidade do outro. E achei muito interessante, acho que eu ligo muito essa palavra de Tiago de encorajamento com essa questão dele ser conhecido por alguém que intercedia, um intercessor, porque só um intercessor tem essa palavra divina, a palavra do céu, para abençoar os irmãos no momento de tribulação, de provação. E eu lembrei, o senhor estava falando desse caso, né, que a Val compartilhou. Eu conheço uma missionária, uma bênção nas mãos de Deus, um ministério. Se ela morrer hoje, já entrou para a história o ministério dela, mas quando Deus a chamou, ela foi fazer um curso em Singapura. Logo que ela foi chamada para o ministério, ela foi fazer um curso em Singapura. Quando ela chegou em Singapura, segundo dia do curso, ela recebeu um telefonema que o marido dela teve um infarto e morreu. E que nem adiantava ela tentar voltar, porque ela não ia acompanhar, né? Enfim, até o conselho foi que ela ficasse lá mesmo. Um ano exatamente depois, assim, no mês, né, do ano seguinte, a filha dela morreu. Meu Deus. Era uma rimo, assim, né, uma filha que era advogada e tal. E aí ela conta que aí as pessoas, né, os líderes, as pessoas próximas a ela, começaram a falar que ela devia desistir do ministério, porque era evidente que ela estava passando por aquilo, porque Deus não queria ela no ministério. A morte do marido, a morte da filha, sabe? E ela falou que isso foi o que ela mais ouviu. E eu acredito nela.
porque eu tenho essa experiência semelhante. Então, eu penso que uma das coisas que todo mundo aqui passa por tribulações, pastores, missionários, doutores, iletrados, mas que essas tribulações nos levem a ter joelhos mesmo de camelo, para a gente não ser essa voz que não é do céu, para não falar outra coisa, na vida de outras pessoas. Eu estou encantada com o Tiago, não sabia, e também eu acho que esse Tiago justo pode ser alguém que tenha realmente se entendido justificado, né? Tiago, porque todo mundo aqui merecia não o favor de Deus, né? Mas nós fomos alcançados por esse amor e fomos justificados. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar mesmo como é que a gente age na vida dos nossos irmãos. Legal, muito bom. Encontrar pessoas assim, né, que andam ao lado, né, exortam, estando ao lado, orando, às vezes não fala nada, e quando falar, como a Dira falou, né, não ser os amigos de Jó, né, a gente, na verdade, Tiago vai falar um pouquinho sobre isso, quando ele vai nos exortar na questão de não sermos juiz de ninguém. Nós não somos juízes de ninguém, né? A gente julga demais, né? Nós julgamos demais as pessoas, né? Sempre com uma avaliação completamente distorcida, né? Então é um perigo mesmo, né? E quando ele, a partir do item 6 aqui, né, o item 6, ele vai falar sobre isso aí, do teste do egocentrismo e do conceito de autossuficiência. Tiago vai nos ensinar a respeito dessa questão de nós não somos juízes de ninguém. Muito bom, legal. Eu fico muito alegre quando a gente compartilha essas coisas e a gente vai aprendendo com aquilo que estamos estudando. Muito bem, o segundo teste que Tiago vai nos permitir aprender é o teste da ira. E aí é outra área, né, em que a gente, vou dizer assim, a gente falha demais. A gente é testado e a gente acaba reprovado, né, por conta dessa realidade aqui, né. No contexto de Tiago, né, do pano de fundo da carta de Tiago, esse teste da ira, que muitas vezes, né, muitos acham que é a reação normal, né, a algumas provações, e no caso aqui os leitores estavam enfrentando, o teste da ira em Tiago é permitir, né, que a palavra comunicada, né, como a Dira colocou, né, e eu queria implicar para nós, né, a palavra comunicada, ela se torne de verdade uma prática na minha religião, vou dizer assim, no caso no cristianismo verdadeiro, né? Essa semana que passou, eu passei por pelo menos 3 testes de ira, né? 3 testes, né? Em que procurar não ficar irado, mas ao mesmo tempo defender ou pelo menos lutar pelos meus direitos, né? Por aquilo que seria justo, vou dizer assim, né? Então eu passei por um teste no banco com a Débora, né? Eu fui com a Débora para ver o negócio na conta dela, e tinha uma fila enorme fora do banco para entrar no banco, e estava chovendo. Então tinha uma fila enorme para entrar. Lá dentro você olhava, tinha pouca gente, e aí a coisa não andava, né? E eu fui falar com o guarda, né, ali pela porta. Falei, não é possível entrar um pouco mais de pessoas, porque está chovendo aqui, né? E dá para fazer o distanciamento, vocês poderiam ver isso aí. Ele não respondia, né? E depois eu falei também, eu quero entrar,
mas eu não vou no caixa, eu vou na mesa, né? Eu vou falar com a pessoa na mesa, né? E ele fala assim, mas só tem uma pessoa atendendo, e quando ela for embora, eu chamo. Tá legal, né? Aí eu fiquei na minha e aguardei ele me chamar. O tempo passou e ele não chamou. Aí eu fui lá na porta de novo e falei e vi que a pessoa não estava mais lá e ninguém chamava. E eu falei para ele, olha, eu quero entrar ali na mesa. Eu não vou nos caixas. Tem alguém aqui que vai na mesa? Perguntei na fila, debaixo de chuva. E ele falou, não, todo mundo vai para o caixa. Aí eu falei para ele, né, era uma guarda feminina. E eu falei, eu não posso entrar, eu vou ali na mesa. Né? E tinha uma moça na mesa olhando no celular. Ninguém para atender e ela parada olhando no celular. Aí eu falei para a moça, né, talvez um pouco mais assim, com uma voz um pouco mais firme, né? Eu falei, moça, não tem ninguém ali, ela está olhando no celular e eu estou aqui fora esperando para entrar e está chovendo. E eu sou cliente do banco. Será que você poderia ver isso aí com uma certa urgência? Porque ela está sem fazer nada. Aí passou um minuto, né? Aí ela veio e pelo buraquinho me deu a guia e eu entrei, eu e a Débora entramos e fomos atendidos. Né? Mas é um teste de não ficar irado, né? Porque tu vê que lá dentro não se está fazendo nada, a moça estava parada, olhando no celular, e gente lá fora esperando para entrar debaixo de chuva. Né? Então, eu tive que lutar pelos meus direitos, mas sem ficar irado. Já não foi a mesma coisa. Já não foi a mesma... Assim, o Jaime já não se manteve assim calmo quando eu fui na Casa da China. Olha só onde eu fui. Né? Na Casa da China, brigar por um material que a Débora comprou que estava com defeito. E foi difícil. Foi difícil porque a moça queria mostrar que eu estava errado, né? Que a minha filha estava errada, e eu estava provando para ela que eles estavam errados, porque o próprio funcionário, né, mostrou para a gerente que alguma coisa estava errada no material, mas quando ele falou isso para ela, eu acho que ela deve ter dado uma olhada muito feia na cara dele, tipo assim, se você não mudar a opinião, você vai embora. Alguma coisa do gênero, né? Porque aí ela mudou o discurso e falou que o problema estava de como a Débora tinha feito a colocação. Enfim, foi difícil manter a calma, né? Minha voz, ela já é um pouco mais alta do que o normal. Ô, Júlio, o que você está fazendo aí, Júlio? E aí eu percebi que eu estava falando com a gerente e as pessoas ao redor, né, com os rostos voltados para a minha conversa com ela. Resumindo a ópera com vocês, não teve jeito. Ela falou que o problema tinha sido a Débora, como ela colocou a pulseira, e eu falei para ela que não, que o problema era a pulseira que estava com problema. O rapaz chegou a falar alguma coisa ali, que eu acho que ele falou assim, né? Falou para esse rapaz que me defendeu, ele falou assim, acho, tal pessoa, atende esse mala. Né? Eu acho que ele falou isso, mas eu não entendi direito, né? Então eu falei para ele, rapaz, eu estou sendo educado com você. Você não pode ser mal educado. Você precisa aprender a atender cliente da maneira correta. Enfim. Resumindo a ópera, a moça falou que não, e eu perdi o dinheiro, e pretendo não voltar tão cedo na China. Eu vou para o Japão, mas não vou para a China. Posso falar? Tudo isso para dizer para vocês que eu fui provado na ira
nessa semana que passou. E pela graça de Deus, uma mantive bem, na outra talvez nem tanto, mas conversamos tranquilo e fui embora. Numa eu ganhei a batalha, na outra eu perdi a batalha. Posso Fale, falar? Júlio. Pode. Eu acho que o senhor já começou errando e ir para a loja da China. Então, dela para frente, tudo bem feito. Perdeu grana. O Brasil está ferrado por causa da China. Não, nada a ver, nada a ver. Vamos contextualizar porque é correto aqui, nada a ver. Eu sei. Não, mas eu acho que nem o senhor também. Eu sou bem calminho também, às vezes. O que eu quero dizer é que é um teste que nós, de maneira geral, vivemos aí uma vez por outra, tá? Nós somos testados na nossa maneira de reagir às situações. Isso vale lá para fora, né? Vale para o meu lar, vale para dentro da minha casa, né? Vale no trabalho e coisas assim. Então, eu acho que também, assim como o primeiro, o teste da ira que Tiago coloca aqui para nós é um teste que a gente é provado muitas vezes. Muitas vezes, né? Porque muitas vezes é a reação normal de um coração que talvez não esteja aí tão próxima de Deus. A ira, na verdade, eu creio que Tiago está me ensinando que a ira é uma reação errada às circunstâncias da vida, mesmo quando ela tenta produzir o que é certo, né, aos olhos de Deus, como a gente pode falar assim. Então, Tiago vai dizer que a ira é uma reação errada, né, diante das circunstâncias. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, de saber o que né, como é que nós podemos manifestar a nossa ira. Em que momento esta ira ela é bíblica? Porque a Bíblia fala que eu posso me irar. É lógico, é isso que eu ia falar. Irai-vos e não pequeis. Mas a minha pergunta para vocês é: em que momento, qual é a minha reação para dizer que a minha ira é bíblica? Eu sei que momento. Porque a ira errada, tá, ela é produzida pelo acúmulo de mal no meu coração, que vai impedir que a palavra de Deus produza frutos. Se você olhar comigo no capítulo 1, versículo 21, eu vou ler o 19 até o 21, tá? Para a gente ler o texto inteiro. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. O que Tiago está dizendo é que pode haver um acúmulo de maldade e de impureza no coração que vai fazer com que a minha ira se manifeste de maneira errada. Diga, Cíntia. Não, pede para o Júlio, por favor, desligar o som dele lá. Gente, tá muito barulho. Julinho, põe no mudo e quando você for falar, você... Isso, acho que ele desmutou. Tá, obrigada, desculpa. Legal. Então, a minha pergunta foi essa: em que momento que vocês acham que a nossa ira ou ela é justificável ou bíblica? Qual é o conceito que a Bíblia nos ensina? Deixa eu falar uma coisinha antes de vocês responderem. A minha ira, ela pode ser
ventilada, tá? Eu posso chegar e expor toda a minha ira, tá bom? Uma segunda possibilidade é eu guardar a minha ira, tá? Eu retenho no coração e deixo lá dentro isso. E uma terceira é você expor a sua ira de maneira que a Bíblia nos ensina. São 3 momentos de uma ira. Tá? Eu explodo, ou eu guardo no coração e vou enchendo meu tanquinho de mágoa, ou eu posso revelar, expor aquilo que eu estou sentindo, mas de maneira correta. Mas aquilo que eu estou sentindo, né, como é que a Bíblia fala da ira? Agora a pergunta está diante de vocês, por favor, compartilhe. Posso responder primeiro para me desligar meu fone? Pode, querido. Antes a gente se ira constantemente. Eu acho que a gente tem que saber que quando vai expor a sua indignação, tem que estar pautado sabendo que vai receber rebordosa. Então, se não estiver preparado, a gente não se deve nem se manifestar ira. Agora, eu também não concordo que a gente tem que engolir ira, porque senão acontece o que acontece, né, pastor? A ciência prova que quanto mais você guarda a sua ira, você se prejudica internamente, né? Saúde. Guardar no coração também é errado. Tá vendo só? Então, tem que falar, mas tem que pedir para Deus discernimento, né? A maneira correta, né? Mas tem que ver um detalhe que eu quero ouvir de vocês. A minha ira, ela se justifica por causa de quê? É isso que eu quero ouvir de vocês. Quem quer falar? Eu acho que, posso falar? De acordo com o texto, aqui no versículo 20, né, quando ele fala, se contrapõe enquanto a nossa ira, ela não representa, né, no homem a justiça de Deus. A ira, ela se manifesta válida quando ela representa a justiça de Deus. E eu penso que a gente pode, sim, manifestar a nossa ira diante do Pai. Acho que é um bom lugar para a gente ir para o quarto, fechar a porta e falar para o Pai, estou irada com isso, e esperar, e conversar mesmo, esperar para ver o que ele vai falar. E aí, porque quando eu assumo o direito de expressar minha ira, eu violo uma coisa que é de Deus, um direito de Deus, né? Porque é Deus que... Como é que é aquele texto que fala? Romanos capítulo 12? Que fala que o que pertence a Deus? A mim pertence a vingança. A vingança, né? Tem essa coisa, a mim pertence a vingança. Quem tem que tratar as coisas como deve ser é Deus. Então, eu penso que quando eu quero me vingar, porque a ira se apresenta negativa, porque é uma vingança, né? Exatamente. E aí, isso é com Deus. E aí, se eu posso expressar assim para Deus, com todo respeito, com toda submissão. Mas é muito bom a gente desabafar para Deus e aguardar. Aí, se ele falar que a gente pode ir lá fazer qualquer coisa, a gente vai. Mas se ele falar que não der essa paz para a gente não faz. Esse é o ideal, né? Exatamente. Você levantou um ponto que eu quero abordar. Mas antes disso, alguém mais quer falar? Para não cortar alguém aí? Então, pastor, eu sempre vejo assim, né? Que Jesus, todas as vezes que ele se irou, foi em defesa do reino, né? Para defender as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Por exemplo, quando ele se irou ali no templo, né? Com os cambistas e tudo mais, era pela forma como os cambistas estavam ali, não dando atenção a Deus e a palavra de Deus, ou seja, usando o espaço de forma errada, e também, a partir do momento que eles ocupavam aquele espaço no templo ali, eles não ouviam a palavra e também impediam que o povo ouvisse, né? Então, Jesus se irou ali defendendo o reino.
eu acho que todas as vezes que nós nos irarmos, vamos dizer assim, não que a palavra precise de defesa, ou que Deus precisa ser defendido, mas eu acho que quando nos iramos, por exemplo, quando a gente se converte, a família muitas vezes se volta contra a gente, né? A primeira coisa que eles fazem, inclusive, às vezes, esfregar os seus pecados na sua cara. E aí você, naquele momento, às vezes, se ira, né? Mas, ao mesmo tempo, você defende a sua nova escolha e os seus, vamos dizer assim, você defende a sua nova posição, né, no mundo e na sociedade, e realmente de uma forma, às vezes, até irada também. Eu acho que é uma ira que justificada, vamos dizer assim. Quando você ali você está impondo a questão do respeito, né, pela sua pessoa e pela escolha que você está fazendo, né? Então, eu acho que depende. Eu acho que a ira ela não pode ser gratuita e nem para, vamos dizer assim, justificar os seus erros. Ela não pode ser para agredir ou diminuir, depreciar a outra pessoa, né? Em defesa dos seus direitos, como você falou, nós temos uma lei, uma legislação que nos ampara, né? Então, eu acho que tudo deve ser canalizado da forma correta. É isso que eu queria só colocar. Legal. O que eu queria destacar para a gente, o que eu entendo, é que a ira ela é bíblica, né? Aquilo que a Val colocou e a Jandira colocou, essas duas questões. Eu entendo que ela é correta quando a minha ira é contra o pecado, né? Contra o erro. Contra o erro, vamos dizer assim, o erro do outro, né? Então, quando ela é assim, eu aplico, né? Eu entendo que é isso que ele fala, irai-vos e não pequeis, né? Quando a minha ira não é contra a pessoa. Nós dificilmente nós fazemos essa divisão, né? Ou essa separação. Eu não estou irado com o Edson, né? Eu estou irado com o pecado do Edson, com aquilo que ele fez contra mim. Mas o meu amor por ele me ajuda, né, a tratar esta ira de maneira bíblica, de maneira correta, né, exortando, né, conversando, não levantando a voz, não brigando, não discutindo, apenas mostrando que a atitude dele, né, foi errada aos olhos de Deus, que é a justiça divina que Tiago coloca aqui, né? Então, quando eu consigo separar essas duas coisas, eu creio que é possível, mas é difícil, eu entendo que eu estou atingindo, eu estou caminhando para uma vida madura diante de Deus e diante dos homens, né? Quando eu estou irado, não com a pessoa, né? Mas com aquilo que ele, a atitude dele. E a segunda coisa que a Dira colocou, né, que eu acho muito legal, é quando eu estou irado, mas aí eu vou para Deus, né? Porque pode ser que a minha ira seja completamente injustificável, né? Então eu vou para Deus, converso com ele, e aí ele vai dizer assim, meu filho, você está errado, cara. Eu não tenho que ficar irado com essas coisas, né? Muitas vezes a gente fica irado não por conta do erro de alguém. Quando eu falo erro, é um pecado que a Bíblia fala, né? Eu estou irado porque a pessoa não fez do jeito que eu quero, né? Foi alguma situação que não me satisfez, e aí eu fico irado. Mas essa ira está errada, né? Porque a pessoa não pecou. Então, por que eu estou irado, né? Eu estou irado por uma questão mesmo do meu próprio coração, que não deveria ficar, né? Então, essas duas questões, acho que é fundamental. Eu já contei para vocês, mas eu gosto de contar porque marcou para mim a maneira que a pessoa reagiu àquilo que fizeram contra ela. Eu já contei e vou contar de novo. Um professor meu de aconselhamento, o Dr. Davi Smith, ele, uma vez, né, estava em casa, atendeu o telefone e a pessoa do outro lado
falou um monte de coisa, reclamando, ofendeu, né? Porque parece que havia, eu não lembro dos detalhes, porque já faz mais de 20 anos, né? Mas assim, tinha, parece que um horário marcado, alguma coisa, um compromisso, e acabou não acontecendo. Mas a mulher falou um monte, ofendeu, e aí ele desligou o telefone, e a esposa dele, né, vendo, né, não chegava a ouvir o que a mulher falou, mas ouvia o que ele falava no telefone, né, e o próprio semblante dele. E aí, quando ele desligou o telefone, a esposa perguntou: o que aconteceu? O que foi que ela falou? Por que você está assim? E ele falou assim, aí eu lembrei da Dira. Ele falou: olha, meu coração agora está muito ruim. Se eu falar para você, eu vou despejar um fel de amargura e eu vou agir conforme ela. Então eu vou orar, eu vou conversar com Deus, e depois eu conto para você tudo o que aconteceu. E isso marcou a mim, né? Porque eu aprendi a não ventilar, né, toda a ira. Vocês imaginam o que ele iria falar para a esposa a respeito dessa pessoa, né? Com um coração assim, irado, ele ia despejar um fel de amargura, né? Ia falar um monte dela, né? E errar duas vezes, né? Ia errar em falar e errar porque ela não estava presente. Então ele fez exatamente o que a Dira colocou. Ele foi para o quarto, orou, conversou com Deus, e aí quando o coração está calmo, né? Ele chegou e depois e resolveu tanto com a esposa, né, em termos de contar, como também resolveu com ela, né, aquilo que havia acontecido. Então, essa é uma realidade que nós temos que aprender, né? Eu não posso ventilar a minha ira. Também não posso guardar a minha ira. Eu tenho que reagir de maneira bíblica, de maneira correta. Que nem sempre acontece a bem da verdade com a gente, nem sempre acontece. Muitas vezes a gente chega a explodir um pouquinho, né, e depois se arrepende, né? A gente não fala aquilo que Tiago fala. Vamos ouvir tudo primeiro, né? Vamos ouvir tudo primeiro. E aí depois você vai falar, né? A gente começa falando, vocês sabem disso, nós já falamos bastante sobre isso na igreja. Então, é um teste que a gente vive, queridos. É um teste que a gente vive o tempo todo. O tempo todo, no trabalho, na rua, né? Eu brinco com a Débora porque, ultimamente, eu tenho visto bastante isso no trânsito. Eu acho que o trânsito é um excelente laboratório para nós. Excelente laboratório, por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão, mais do que antes, estressadas, muito nervosas. Então, se você não tomar cuidado, para quem dirige aqui, né, você vai ficar irado muitas vezes. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito bem, esse é o segundo teste, o teste da ira. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar? Eu posso... Um versículo para que me ajuda, assim, quando eu consigo vencer, né? Não é assim. Mas é Salmo 141, 3. Acho que é muito legal a gente relacionar esse Salmo 141, 3 com Tiago, esse texto. E porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? E quando se levantam coisas assim para tirar o nosso equilíbrio, a gente tem que olhar e saber que não é uma pessoa ali na nossa frente apenas, né? Muitas dessas coisas são orquestradas no inferno. E a gente... verdade. É legal, aí eu queria compartilhar. Legal. Na minha versão, que é a NVT, eu vou ler para vocês. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Isso é legal. Muito bom. Assume o controle do que eu digo. Isso aqui não é força de expressão, é Bíblia, né? Então não é utopia.
né? É uma realidade que precisa ser alcançada. Assume o controle do que eu digo e guarda os meus lábios. Com certeza era assim com Jesus, né? E pode ser com a gente também, né? Então é legal. Assume o controle do que eu digo. Como seria bom, né? E tudo que eu falasse para minha filha, para minha esposa, para as pessoas com quem eu me relaciono, onde eu trabalho, fossem coisas, como diz Efésios 4:29, que edificassem, né? Que abençoassem as pessoas. Já imaginou? Seria um céu na terra, né? Um céu no nosso lar, né? Na nossa igreja, no trabalho, enfim, toda essa realidade. Muito bem. Antes de nós encerrarmos, faltam 4 minutos, eu coloquei lá, já queria falar, depois a gente continua semana que vem, se Deus permitir, mas eu queria dar uma tarefinha para vocês, que está lá no penúltimo último slide, Marcão, por favor. Penúltimo e último. Aí eu quero explicar para vocês. Tá aí, ó. Tarefa. Uma comparação. Isso, deixa bem destacado assim, Marcão, obrigado. Bem grande. Viu, pessoal? Bem grande, para vocês não deixarem de fazer. Descobrir as semelhanças entre as passagens de Tiago e Mateus, o Sermão do Monte. E é o próximo slide aí. Então, eu coloquei as passagens de Tiago e a passagem de Mateus. E você vai ler uma e outra, e você vai dizer qual é o assunto que Tiago está dizendo que é semelhante ao que Jesus falou. É bem simples, tá? Não acho que não tem nenhum segredo. Deu para entender aí a tarefinha? Tá bom? Então é ler Sermão do Monte, ler Tiago e escreve aí, ó. O assunto é este. É isso que eu quero que vocês façam para no próximo domingo. Aí, se Deus quiser, a gente compartilha um pouquinho isso aí e a gente também continua aí. Se Deus permitir, a gente fecha o livro de Tiago. A pergunta que eu sempre faço é: há alguma questão em Tiago que você quer que a gente aborde com mais profundidade? Há alguma dúvida, alguma área que você sempre pensou em Tiago e você quer que a gente dedique um tempo para estudar profundamente um versículo ou um tema em Tiago? Há algum que você lembra aí? Tiago 2. Tiago 2, mas exatamente não, o que, Manão? Não se deve fazer acepção de pessoas. Ah, tá. É o próximo item nosso aí, o próximo teste, que é o teste do preconceito. Uhum. Mas qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Qual é o que você quer que a gente aborde? Porque a Bíblia fala para nós não fazermos acepção. E qual é a dúvida? Que às vezes na igreja a gente faz acepção de pessoas, né? Quando a gente vai até pregar, levar o evangelho a algumas pessoas, né? A gente às vezes tem que ter esse cuidado, né? Escolhe a quem levar, né? Às vezes a gente coloca lá para vou orar por essa pessoa, só que essa pessoa nós já escolhemos, na verdade. Né? Ok, a gente vai falar um pouquinho, né, no teste do preconceito, então acho que a gente vai abordar. A minha pergunta é se há alguma dúvida, alguma questão mais teológica em Tiago que você queria que a gente estudasse com profundidade. Jaime. Oi, fala, Paulo. Não sei se é bem teológico isso, mas uma questão interessante que muitas igrejas ainda acham que tem esse problema. Tiago fala aqui em Tiago 2, a partir do versículo 2, em Tiago 2, questão das roupas. Um negócio, para algumas igrejas é um tabu isso aí. Seria interessante abordar isso com um pouco de carinho. Ok.
Tá legal. Vamos ver, então, eu vou escrever isso aí e a gente aborda, né, a questão prática, que ainda é dentro do preconceito. Tá? Ver como o preconceito, do capítulo 2 em diante, ele vai tratar esse teste do preconceito, o teste da acepção de pessoas. Como é que nós, muitas vezes, fazemos a ação de pessoas, né? Agimos com preconceito. O Fernando levantou uma área, o Paulo está levantando outra área dentro da mesma temática, né? Que é preconceito. Tá bom? Pode falar? Então tá bom. Quem falou? Júlio. Fale, Júlio. Tá, eu acho que o livro de Tiago, ele é um livro muito atual, né? Que nós, cristãos, deveríamos ler, reler, meditar, comparar, né? Como a gente conhece. Eu amei essa lição. Não sei se foi com as pessoas que interagiram, que as perguntas que elas fizeram veio de encontro à minha necessidade, né? Eu acho que foi muito bom hoje. Gostei. Eu vou continuar indo para a escola. Falou? Tu só podia ficar parado, cara. Eu fico com labirintite, tu não para de andar com esse negócio aí. Tu devia ficar paradão. Eu também. Eu tô tonta aqui com o Júlio. Eu tô assim, ó. É sério, Júlio, fica quieto. Posso falar? Posso falar? Pode. É que eu sou imperativo, vocês não perceberam ainda, mas eu não tomei efedrina hoje. Brincadeira, viu? Eu não consigo ficar muito tempo parado, eu tenho que fazer alguma coisa, que tem coisa que eu não faço porque eu não gosto, tenho preguiça, agora eu tenho que fazer agora. Desculpa aí, tá? Não se liga em mim, se liga na... Ok, então tá bom, queridos. Deu o nosso horário aí, 11h30 passada. Queria louvar... Ô, Dira, pô, eu te elogiei aí, tu vai falar uma coisa dessa de mim? Poxa. Tá bom. Queridos, lembrando, hoje é ceia, então se prepare, né, para poder, se você não for ao culto, você poder separar aí o suco de uva e o pãozinho para nós participarmos juntos da ceia do Senhor, tá bom? Há aqueles dentre nós aqui que porventura não puderem ir, só uma lembrança, tá bom? De poder deixar separadinho. Tá joia? Muito bem. Vamos orar então para encerrar. Alguém entre nós aqui tem algum motivo de oração, assim, de agora, que quer que a gente ore? Alguma coisa de agora, de momento? Eu quero. Diga, Júlio. Pelo Rafinha? Pelo Rafinha e pelo pessoal que está lá em Foz, né? Meus netos que... Mais tarde, meus netos estão no Itapema, né? Os filhos do Nando. Eu vou lá pegar eles daqui a pouco. Então, para que dê tudo certo, para o inimigo não ficar atrapalhando a minha vida, para mim não ficar irado. Tá bom? Tá bom. Uma dos princípios para não ficar irado é você, se possível, fugir do problema, né? Então, até onde for possível para ti, fuja. Tá bom? Para não ficar irado. Muito bem. Mais alguém? Vamos orar. Diga, Paulinho. Só para orar pela gravidez da Jamile, Jaime. Ela está indo muito bem e espero que continue muito bem até o parto. Isso. Amém. Com quanto tempo ela está? 3? 3 meses. 3. A previsão é nascer em junho. Legal. 3 meses. Que bom. Vamos orar por isso também. Vamos orar então, queridos. Amado e querido Pai Celestial, uma vez mais te agradecemos por este tempo de estudo da Tua Palavra. Alegria, ó Deus, poder ouvir os irmãos e perceber, Deus, que nós vivemos essas realidades de testes a cada dia. E a nossa súplica, Pai, é que o Senhor nos dê sabedoria do alto para que a gente reaja a esses testes honrando ao Senhor, te buscando, Deus, orando e colocando em prática a Tua Palavra. Que a nossa fé seja uma fé viva
que envolve, que se manifesta, que é visualizada em todas as áreas da nossa vida. Emoções, relacionamentos. Por favor, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo tão precioso. Queremos colocar diante de Ti, Pai, a vida do Rafinha, pedir que o Senhor estenda a Tua mão de graça e poder e restaure, Deus, a saúde deste bebê. Age, Pai, onde só o Senhor pode agir, usando os remédios a ele ministrados, ó Deus, e que ele possa melhorar, seu intestino funcione e ele se sinta melhor, Deus, pela Tua bondade e pelo Teu poder. Abençoe também, Pai, a vida do Júlio, nesse relacionamento com os netos, com o filho Fernando. Ó Deus, concede a Tua graça e que ele seja um espelho do Teu amor, seja, Deus, o espelho da Tua graça e haja com equilíbrio, com sabedoria em todos os momentos, ó Deus, e o Senhor seja glorificado nessa área do Júlio, Deus, nessa situação dele para com os filhos e para com os netos. Amém. Abençoe, Pai, a vida da Nelly, abençoe a vida da Julinha, que estão em Foz. Ó Deus, guarde-as, livre de todo mal, dê um tempo precioso neste tempo lá e que eles possam retornar debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção. Também te louvamos pela gravidez da Jamile. Obrigado, Deus, pela bênção da vida que o Senhor está gerando no ventre dela. Obrigado porque tudo está bem e pedimos em nome de Jesus que assim o Senhor continue com a Tua mão estendida, abençoando essa gravidez, Deus, tanto a vida do bebê quanto a vida da Jamile. Deus, o Senhor é o Criador e o Senhor é aquele que pode sustentá-la e cuidar de todos os detalhes para que essa gravidez, ó Deus, transcorra de maneira abençoadora na vida dela, do Paulo, desta família. Cuida dele, Senhor, livre-o de todo mal. É a nossa súplica, ó Deus, te agradecendo por este momento e entregando esta tarde e noite nas mãos do Senhor. Oramos gratos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, beijo no coração de vocês. Até a noite, se Deus quiser. Até mais. Tchau. Até mais.